Irmãos, nós continuamos com o estudo nesta manhã sobre a carta de Atos, sobre o livro de Atos, e hoje nós vamos falar sobre o milagre da conversão, o milagre da conversão, e o que isso impactou na expansão da igreja, da igreja lá no princípio, na era apostólica, e é isso que nós vamos ver hoje. Quando nós voltamos 2 capítulos, está no capítulo 10 e no capítulo 11, nosso estudo de hoje, tá? E quando nós voltamos 2 capítulos, a gente vai perceber que no mesmo dia em que Estevão ele foi apedrejado, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Estevão foi apedrejado e aquilo ali foi o estupim para que uma grande perseguição começasse a acontecer sobre a igreja que estava começando ali em Jerusalém. E essa perseguição, ela foi liderada por Saulo, um homem que assolava a igreja. E quando a gente vê esse verbo assolar, a gente percebe que Saulo até então não somente ele perseguia a igreja, mas o verbo enfatiza que ele tinha um interesse muito grande e fazia um esforço muito grande para destruir a igreja. A igreja que estava se levantando, que estava começando ali, a igreja cristã, ainda não eram chamados de cristãos, mas a igreja de Cristo que estava se levantando ali, ela estava criando para os judaizantes, para os judeus, um problema. Teoricamente estava criando um problema, porque muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo, e eles estavam perdendo adeptos, e por isso a perseguição. O capítulo 9, ele começa dizendo que Saulo ainda respirando ameaças de morte contra a igreja, ele vai até o sumo sacerdote e pede mandato de segurança, para que ele pudesse ir e prender aqueles que falavam naquele nome, aqueles que estavam pelo caminho, homens, mulheres, crianças, não importava, ele tinha autoridade dada pelo sumo sacerdote, para que ele pudesse prender e levar cativo aquelas pessoas, Após a conversão de Saulo, a igreja volta a ter um período de paz, A igreja volta a ter um período de paz. No capítulo 8, a gente vê a igreja sendo perseguida, mas agora o perseguidor, ele se converte, e depois da conversão do perseguidor, a igreja passa a ter um tempo de paz. A igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número, pela coragem vinda do Espírito Santo. A gente percebe lá no início, no primeiro capítulo de Atos, no versículo 8, que Jesus falou: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas. E aí nós vemos agora esta coragem dada pelo Espírito Santo à igreja, e então eles pregam o evangelho e a igreja cresce. A gente percebe aqui que esse crescimento, ele aconteceu, não foi simplesmente porque os apóstolos saíram pregando, porque os apóstolos eles tiveram que ficar em Jerusalém, foi uma ordem que eles receberam, mas todas as pessoas envolvidas, elas saíram pregando o evangelho após a perseguição. Lá no capítulo 8 fala, saíram pregando o evangelho. Além de falar sobre a conversão de Saulo, o capítulo 9, ele narra 2 milagres acontecidos, um em Lida e outro acontecido em Jope. Todos os dois foram feitos pela instrumentalidade de Pedro. Lá no versículo 32 até o final do capítulo 9, a gente verifica esses 2 acontecimentos. O primeiro milagre foi o milagre de Enéas, um paralítico. Provavelmente ele caiu da cadeira, ele caiu de algum lugar, caiu do cavalo, machucou a perna, ele ficou paralítico. Fala que ele era paralítico há 8 anos, então ele não era um paralítico de nascença. Ou teve poliomielite, não, poliomielite é quando é criança, não é?
o adulto também pode ficar paraplégico por poliomielite? Não pesquisei isso não. Mas vamos que ele caiu do cavalo e machucou a perna. Então Pedro vai lá e cura aquele homem, imediatamente ele volta a andar naturalmente. Depois ele vai até Jope e ele ressuscita uma pessoa que estava morta, a Dorcas. Mas não... Cadê? Olha só que interessante, meus irmãos. O capítulo 8 fala que todos foram dispersos, menos os apóstolos. Agora no capítulo 9, a gente já encontra Pedro em Samaria, né? Ele foi até Lida, ele foi até Jope. Então a gente percebe que a paz que havia na igreja deu liberdade agora para que os apóstolos também pudessem sair. E eles saem verificando o que está acontecendo nas igrejas ou nos grupos que estavam sendo formados de cristãos. Então, sem saber, Pedro estava sendo conduzido por Deus para uma muralha quase intransponível. Pedro está sendo dirigido por Deus para uma muralha quase intransponível. Eu não estou falando da muralha da China, eu não estou falando do muro lá dos Estados Unidos, eu não estou falando de muro físico, não. Eu estou falando de uma outra tipo de barreira que estava levantado ali e que precisava ser destruída, que precisava ser derrubada. Então Pedro estava sendo conduzido sem saber para essa muralha, para que ela pudesse ser derrubada. E agora no capítulo 10, no capítulo 9 e no capítulo 10, a gente percebe que não existe milagre maior, nem mesmo a ressurreição de um morto, né? Não existe milagre maior que não seja a conversão de uma pessoa. Porque eu posso estar vivo, fisicamente falando, mas estar totalmente morto espiritual. E com a minha vida destinada, ou com meus passos, caminhando a passos largos, para o inferno. Então a maior conversão que nós podemos ver, que nós vimos lá no passado e a gente continua vendo nos nossos dias, não é a cura física tão somente, mas a cura espiritual, a conversão das pessoas. E Lucas vai narrar muito bem isso. Primeiro ele narra a conversão de Saulo. E quem era Saulo? Ele era um judeu, profundo conhecedor da lei, um perseguidor da igreja. Por outro lado, no capítulo 10, a gente vê a conversão de Cornélio, um gentil, temente a Deus, que era piedoso, dava esmola e dava bom testemunho para todos. E o que eu aprendo com isso? É que Deus salva gente boa e salva gente ruim também. E às vezes nós já condenamos as pessoas quando a gente verifica, né? A atrocidade dos crimes que determinadas pessoas cometem, nós imediatamente já condenamos, já classificamos aquela pessoa como um frequentador eterno do inferno. Mas com Deus não existe isso, Ele salva gente boa e salva gente ruim, se é que existe gente boa, né? Porque o próprio Jesus falou, quando aquele jovem chegou até ele, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele falou, por que me chamas bom? Bom só existe um. Então, olhando por esse prisma, né, só existe gente ruim. Eu estou diante de gente ruim aqui nesta manhã, mas que foi remida, lavada, comprada e resgatada e modificada pelo sangue de Jesus. E hoje nós somos novas criaturas, somos pessoas parecidas com Jesus, somos gente que pertence ao reino dos céus. Glória a Deus. No capítulo 10, né, a gente vai verificar sobre a conversão de Cornélio. Estava assim sendo inaugurada, então, uma nova dispensação para a igreja, onde os muros de separação estavam sendo destruídos. A partir do momento que Pedro prega para um gentil e ele se converte, a porta se escancara, para que outras pessoas também pudessem se achegar a Jesus. E é sobre Cornélio que nós vamos falar nessa manhã, né? Sobre a conversão de Cornélio e qual foi o impacto que isso trouxe para a expansão da igreja, para que a igreja pudesse alargar as suas fronteiras, né? Para que a gente possa ver o que Isaías falou lá, que nós iríamos, as nossas estacas seriam alargadas, né?
seriam esticadas de um lado ao outro. É isso que Isaías estavam querendo dizer com alargar as nossas tendas. A igreja estava alargando as suas fronteiras e hoje um novo grupo de crentes estavam entrando para esse rol de membros da igreja do Senhor Jesus, da igreja eterna. Então é sobre ele que nós vamos falar. Pedro, ele havia aberto as portas do reino para os judeus lá no capítulo 2. A primeira pregação de Pedro foi para os judeus, né? Estava ali reunido, judeu, como nós vimos na última lição que eu dei aqui, né? De toda a gente de debaixo da terra. Tudo quanto é judeu se reuniu em Jerusalém ali no capítulo 2. E agora, nós vimos Pedro no capítulo 8, abrindo as fronteiras também para os samaritanos. No início a gente percebe que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus, mas agora esse muro de separação também estava sendo derribado, e Pedro agora abre as portas do evangelho para os samaritanos. E agora a gente vê que essas portas estão sendo abertas também para os gentios. Agora ninguém mais fica de fora. Todos têm acesso a Jesus, pelo novo e vivo caminho. Jesus falou isso, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, nem judeu, nem samaritano e nem gentil, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a gente percebe isso aí. E agora Cristo estava conduzindo, né? Agora no capítulo 10 a gente vê Cristo conduzindo Pedro para que as portas fossem abertas também aos gentios. Então hoje nós vamos estudar sobre a conversão de Cornélio e como isso impactou. No capítulo 10, nós encontramos dois aspectos sobre Cornélio. E a gente vai ver destaque sobre a sua vida, né? O primeiro aspecto, a gente vai conhecer quem era Cornélio, aspectos sobre a sua vida, e depois nós vamos ver verdades sobre a sua conversão. Alguns paradigmas precisam ser derrubados. Eu espero que estejam sendo derrubados hoje. E a gente vai ver lá sobre verdades sobre a conversão de Cornélio e verdades que às vezes nós questionamos ainda hoje. Então a primeira coisa que nós vemos, o primeiro aspecto da vida de Cornélio, é sobre a sua profissão. Cornélio, ele era um soldado de alta patente. O primeiro aspecto da vida de Cornélio é que ele era um soldado de alta patente. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Então a gente percebe no versículo 1 aí, que ele era um soldado de alta patente e comandava um regimento. Cesareia naquela época, ela era o centro administrativo, era o quartel-general administrativo do governo romano para a Palestina. Então a Judéia estava debaixo de um governo romano, e aquele governo tinha sua sede administrativa em Cesareia. Pilatos, quando esteve na Judéia, na época da crucificação de Jesus, da condenação de Jesus, a moradia dele não era ali, ele tinha um palácio em Cesareia, e ele foi dirigido para ali, ele foi conduzido para ali, porque existia uma possibilidade de rebelião na cidade, e ele foi para lá, para que, junto com o exército romano, eles pudessem minimizar qualquer tipo de rebelião que pudesse acontecer na cidade. Então ele não morava ali, ele morava em Cesareia, tinha um palácio em Cesareia. E na organização militar, o exército romano, ele era dividido em 3 níveis, ou em 3 categorias. O primeiro nível militar do exército romano é que ele era a legião. A gente já ouviu falar de legião aqui, de demônios, né? É de legião. E a legião, ela era composta de 6.000 soldados. Era a corporação como um todo. Então o exército romano para a Palestina, ele era composto de 6.000 soldados, de uma legião. Uma legião tinha sido destinada para cuidar da Palestina como um todo. A legião, ela era dividida em 10 cortes de 600 soldados.
Imagina o nosso 38º Batalhão de Infantaria aqui em Vila Velha. Ele seria uma corte. Ele seria uma corte. O 38º Batalhão de Infantaria, aqui no Espírito Santo, ele tem a 1ª Companhia de Fuzileiros, ele tem a 2ª Companhia de Fuzileiros, ele tem a Companhia de Apoio, ele tem a Companhia de Comandos e Serviços. Isso seria uma centúria. O governo romano, a corte, era dividida em 6 centúrias, em 10 centúrias. Uma corte 600, uma centúria 100. Cornélio era um centurião, ele comandava uma centúria. Então, cada uma dessas companhias do nosso exército aqui, do nosso 38º BI, seria uma centúria. Cada companhia seria uma centúria na época romana. O 38º Batalhão de Infantaria, o 30º BI, ele está subordinado ao Comando Militar do Leste. O nosso exército aqui no Brasil, ele é dividido em comandos. Existe o Comando da Amazônia, o Comando do Norte, o Comando do Sudeste. O comando que manda no 38º BI, a quem o 38º BI está subordinado, é o Comando Militar do Leste. Naquela época, Cornélio e a sua centúria estavam subordinados à corte italiana, que nós vimos aqui, né? E a corte estava subordinada à legião. Essa era a organização militar naquela época. E os centuriões, eles formavam a coluna dorsal de todo o exército, ou de todo o império militar romano. A linha de comando dos militares romanos eram formados pelos centuriões, e cada um deles comandava uma centúria. E Cornélio fazia parte desse alto comando. Ele tinha uma alta função como militar, que era tendo sobre sua responsabilidade 100 soldados. E aí eu quero mostrar para vocês um fato importante, porque Deus recruta pessoas para o seu reino de todos os lugares e camadas sociais. Cornélio, ele era um soldado romano, mas foi alistado no exército de Deus para ser um soldado de Cristo. Aqui nós temos uma centúria, e nós estamos falando de pessoas que fazem parte de diversas camadas na sociedade, que pertencem a diversos níveis de profissão. Temos médicos, temos advogados, temos professores, temos profissionais liberais, temos funcionários públicos, e Deus está alistando cada um de nós em nossas profissões para fazermos parte do seu reino e sermos levados a esses lugares para sermos porta-vozes de Cristo para essas pessoas. Deus não te levantou médico, Deus não te levantou advogado, Deus não te levantou funcionário público simplesmente para que você pudesse ganhar dinheiro e ficar rico. Não foi para isso. Isso pode ser até uma consequência, mas a principal função no lugar onde você está é falar de Jesus, é ganhar almas para Jesus. Não é aqui dentro da igreja, não. É lá fora. Aqui nós somos preparados para a nossa missão, e a nossa missão é lá fora, onde nós estamos inseridos. Amém? Então, dando asas à minha imaginação aqui agora, eu gosto muito de fazer isso, né, quando eu estou estudando, eu penso que Cornélio, ele teve um papel muito importante, um papel fundamental, diria eu, sobre Paulo, sobre a vida de Paulo, quando Paulo esteve preso em Cesareia. Paulo ficou mais ou menos entre 2 e 3 anos lá em Cesareia, né, até que ele fosse mandado para Roma. Então, eu imagino que aqueles soldados piedosos, esse centurião, ele teve um papel fundamental na vida de Paulo, e na preservação da vida de Paulo, porque a gente vê lá em Filipenses, no final, quando Paulo está dando a saudação final para os irmãos, ele fala assim: os santos da casa de César mandam saudações. Todos os santos da casa de César mandam saudações. E aqui eu imagino que eles estejam falando sobre os soldados, sobre aquelas pessoas que trabalhavam no palácio de uma forma em geral. Então, eu imagino, dando asas à minha imaginação, eu percebo isso, porque Deus não salva pessoas simplesmente
para mandar para o céu. Não, a gente tem uma missão aqui embaixo. E Cornélio teria esse papel fundamental ali. A segunda lição que a gente percebe é quanto o segundo aspecto quanto à sua relação com o próximo. Ele era uma pessoa muito generosa. Cornélio não tinha um coração duro por ser um soldado. Mas sendo um soldado, ele era um homem generoso. Coisa muito difícil de acontecer naquela época. Sendo um soldado, ele era uma pessoa generosa. Ele era um homem piedoso, praticava boas obras, abençoava as pessoas. E ser um homem piedoso e temente a Deus era evidenciado por sua generosidade. Ele dava muitas esmolas. Olha o versículo 2. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, que ele dava muitas esmolas, ele era generoso. Uma pessoa que é piedosa, ela não tem apenas uma relação vertical com Deus, mas ela tem uma relação horizontal com as pessoas. Cornélio, ele era um soldado gentil, ele vivia em terras palestinas, mas ele era generoso e não era um explorador do povo. O terceiro destaque que a gente vê aqui é quanto à sua relação com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E quanto à sua relação com Deus, ele era piedoso e temente a Deus. O versículo 1 diz isso, né? Versículo 2. Esse homem era piedoso e temente a Deus. O versículo começa dizendo isso. Piedoso e temente a Deus. Romanos 1,18 vai dizer que a ira de Deus, ela se revela dos céus contra toda a impiedade. Contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, quando Deus olha do céu, ele vê a impiedade no coração dos homens. E o texto está dizendo que, quando ele olhou do céu, ele viu Cornélio como um homem piedoso e que temia a ele. Piedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente fala, nossa, que pessoa piedosa, ela trata tão bem. Não, se a pessoa está fazendo alguma coisa de boa aqui, é primeiramente porque ela é piedosa para com Deus. Primeiro nós temos que ter uma vida certa com Deus, para depois a gente ter uma vida certa com as pessoas. Se a gente não tem uma vida certa com as pessoas, certamente nós também não temos uma vida certa com Deus. Então esse aí é um primeiro ponto de reflexão na nossa vida. Como está o nosso relacionamento com as pessoas, com o nosso próximo? Nós somos pessoas piedosas? Nós somos pessoas que tratamos bem todas as pessoas? Nós somos pessoas generosas? Porque se nós somos piedosos com as pessoas, certamente nós também levamos uma vida piedosa diante de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus sempre busca aqueles que o buscam. Não importa a posição, não importa a sua classe social, não importa a sua etnia, Deus sempre busca aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que diz a palavra do Senhor. Cornélio, ele havia abandonado a idolatria romana. Ele era um romano. E os romanos, eles eram politeístas. Eles adoravam a vários deuses. E Cornélio, ele havia abandonado a idolatria romana. Os ídolos da sua gente, para adorar a Deus. Ele se voltara para Deus. Cornélio, ele abraçou a fé judaica. Seu coração se voltou para Deus. É o que diz a palavra aqui. E isso o levou a ser uma pessoa piedosa e temente a Deus. Agora, será que por que Cornélio, ele abandonou a idolatria e se voltou para Deus? Será que ele
simplesmente acordou no dia seguinte e falou: hoje vou ser crente? Será que é assim que Deus salva as pessoas? Ou houve um processo nesse caminho de Cornélio para que ele pudesse conhecer a Deus e se tornar piedoso e temente? Será que aqueles discípulos que foram dispersos, eles não tiveram um papel fundamental para que Cornélio pudesse deixar os ídolos e se voltar para Deus? Eu não sei, mas muito provavelmente aconteceu isso, porque eu não acordo num dia de um jeito e no outro dia eu já estou do outro jeito, não, há um processo, e certamente a vida daqueles discípulos que foram dispersos, eles tiveram muito a ver com a conversão de Cornélio, ou com esse primeiro passo de Cornélio para a fé cristã. Mas em quarto lugar, o quarto destaque aqui, é quanto à sua vida devocional. Ele era um homem de oração. E aí eu pergunto, como está a nossa vida devocional? Somos pessoas de oração? Somos pessoas que lêem a Bíblia? Somos pessoas que se aproximam de Deus todos os dias? Somos pessoas que têm interesse em buscar o Senhor? Buscar-me-eis é a palavra do profeta, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ou o nosso coração está dividido entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós queremos, que devemos fazer, ou aquilo que nós queremos fazer. Então, se nós queremos crescer, a nossa vida, nós precisamos ter uma vida devocional, uma vida de oração. E Cornélio tinha isso, Cornélio orava continuamente a Deus, e como resultado disso, o final do versículo 4, o anjo vai dizer para ele, olha o final do versículo 4. O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido com o memorial diante de Deus. Foi o testemunho do anjo, o testemunho de Deus para Cornélio. As tuas orações têm subido. As nossas orações têm subido até Deus. Nós temos orado continuamente, insistentemente, desesperadamente, para que Deus possa nos atender. Se os nossos momentos de orações, são mínimos, são reduzidos, nós precisamos aumentar a carga. Nós precisamos, para que a gente possa fazer com que nós tenhamos o mesmo testemunho que Cornélio teve. As suas orações e as suas esmolas, elas subiram até Deus como memorial. E eu espero que as minhas orações estejam lá recolhidas. E um dia o anjo chega para mim e fala assim: as suas orações estão diante de Deus em memorial. Cornélio recebeu essa palavra do anjo. A intensidade em que nos aplicamos à oração mostrará a intensidade como nós aplicamos a oração, mostrará o quanto nós abriremos mão do timão do nosso barco. Você sabe o que é timão, né? Tem o leme que fica lá embaixo, submerso, e tem o timão, que move o leme. Abriremos mão do timão para dar o controle dele ao Senhor. A nossa vida é dirigida pelo nosso próprio braço, ou nós já entregamos o controle para Deus? É uma coisa que nós precisamos atentar também. Cornélio, ele era um militar. Nós vimos no primeiro ponto, que ele era um militar, quanto à sua profissão. Muitos soldados, eles usavam a farda para extorquir as pessoas naquele tempo. Lembra da pregação de João Batista? Quando as pessoas, João falava sobre arrependimento, e quando as pessoas vinham até ele, e agora, o que nós vamos fazer com esta mensagem? João respondia assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Quando os soldados vinham até João e perguntavam a ele o que eles deveriam fazer, João respondia: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Mas esse soldado, ele era diferente. Ele não maltratava as pessoas, ele não dava
denúncia falsa, e ele não extorquia aquelas pessoas. Ele usava o seu salário para abençoar. Ele dava esmolas, ele tirava do seu salário para abençoar outras pessoas. Cornélio era um homem conhecido na terra, porque ele dava testemunho para toda a nação, a gente vai ver isso mais à frente, mas ele também era conhecido no céu. Tanto é que Deus mandou um mensageiro para ele, para dizer que ele estava sendo escutado, para dizer que ele estava sendo ouvido e visto dos céus, né? Em quinto lugar, quanto à sua família, ele era um líder exemplar. Ele não era apenas um comandante e líder militar de um regimento de soldados. Ele conduzia bem a sua família. Ele possuía autoridade dentro de casa e possuía autoridade também fora de casa. Ele possuía autoridade com os soldados e ele possuía autoridade com os seus familiares. Meus irmãos, eu sei que muitos aqui leem, que todos talvez leiam a Bíblia aqui. E a gente percebe que na Bíblia existe muito exemplo de pessoa piedosa, mas que não cuidava bem da sua família, que dentro de casa era um desastre. Quer ver? Samuel, o maior profeta, um dos maiores profetas de Israel. Ele era reconhecido pela nação toda como uma pessoa íntegra, uma pessoa que fazia o que era certo diante de Deus. Mas e dentro da sua casa? Os seus filhos, eles não eram bem vistos, eles eram pessoas avarentas, eles só se preocupavam com dinheiro, eles eram muito mal vistos. E o povo reclamou com Samuel a respeito dos seus filhos, porque eles não estavam seguindo o mesmo procedimento do pai. Quer ver um outro exemplo? O sacerdote Eli. Eli, ele era o sumo sacerdote daquela época, né? E a nação toda vinha até Eli para poder oferecer o sacrifício, para que Eli pudesse oferecer sacrifícios. Quando Samuel nasceu, foi até nos dias de Eli que ele foi apresentado no templo, que Samuel foi apresentado no templo. Mas e os filhos de Eli? Eles eram chamados de filhos de Belial. Eles eram corruptos. Eles roubavam a carne que era colocada no tacho lá na hora do sacrifício. Aquilo que não pertencia a eles, eles tiravam. Eles tiravam o que era deles e o que não era deles também. Eles eram exploradores. Quer ver outro exemplo? Davi, o maior rei que Israel já teve. Davi era temente a Deus, era compositor, era um rei excepcional, mas e os seus filhos? Os seus filhos, eles eram perdidos. Eles eram assassinos. Eles deram um golpe de Estado. Eles derrubaram a liderança do próprio pai. Você lembra de Absalão? Absalão tomou o trono, dormiu com as esposas do pai. Olha só como eram os filhos de Davi. E em nossos dias não é diferente. Nós temos líderes também que não têm, que é piedoso, é temente a Deus, conduz o rebanho do Senhor muito bem, mas que não tem dentro de casa o mesmo comportamento que tem dentro da igreja. Mas olha só, Cornélio não somente tinha uma vida correta, mas conseguia colocar toda a sua casa alinhada com o mesmo propósito. E a nossa expectativa, o nosso propósito, o nosso projeto é que nós possamos repetir a mesma fala de Josué. E eu tenho orado isso todos os dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta seja, meus irmãos, a nossa primeira missão aqui na terra. Trazer a nossa família para os pés do Senhor. Se nós não temos todos os nossos familiares rendidos a Jesus, que seja essa a nossa primeira missão aqui. Falar de Jesus para eles. Mas em sexto lugar, quanto ao seu testemunho, ele era um homem de influência. Versículo 7 e o versículo 22. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Versículo 22. E eles responderam:
O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir a tua palavra. Ele, imediatamente, quando ele recebeu a ordem do anjo, né, ele chamou seus soldados, e chamou um soldado que era piedoso. Então a gente percebe que ele era um líder de influência, ele influenciava os seus soldados, ele era um influenciador, não somente dentro de casa, mas fora dela também. Nem toda gente piedosa consegue influenciar quem trabalha com ela, essa é uma verdade. Às vezes eu sou uma pessoa muito piedosa, mas eu não consigo influenciar o meu amigo do trabalho, o meu amigo da escola. Nem toda pessoa piedosa consegue influenciar quem trabalha com ela. O testemunho de Cornélio, ele reverberou na vida dos seus soldados, e muitos deles se tornaram piedosos também, porque via piedade no coração de Cornélio. Cornélio, ele era um centurião romano, presta bem, ele era um centurião romano. Roma havia subjugado o povo judeu, então o povo judeu era um povo dominado. Os soldados romanos não eram vistos como bons olhos pelos judeus, por maltratarem, por levantarem falsas acusações, por usarem de meios ilícitos para extorquir. Mas esse centurião, especificamente falando, ele desfrutava de um bom testemunho em toda a nação de Israel. Eu vou repetir o versículo 22. O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem dado bom testemunho de toda a nação judaica, então ele era um homem que influenciava, ele liderou espiritualmente a sua família, ele influenciou espiritualmente alguns soldados, ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica, ele exercia influência dentro de casa, no trabalho e na sociedade. Esse é o testemunho que nós encontramos de um homem gentil que se converteu a Cristo. Influenciador. Mas também nós temos aqui, deixa eu voltar aqui para o 6. O anjo, ao ser enviado, diz: envia homens a Deus, envia homens a Jope, deu uma ordem a Cornélio. Cornélio prontamente, isso é o 7. Eu estou mais perdido aqui, tá? Voltando aqui. Quanto à sua disposição de agradar a Deus, ele era um homem pronto. Completando ali, ele era um homem pronto, ele estava pronto. Quando o anjo chegou até ele e deu uma ordem, imediatamente Cornélio, ele enviou homens a Jope. Então ele obedeceu de forma instantânea, ele não questionou a ordem. Ele era um homem que ele estava acostumado a dar ordem e a receber ordem. Então ele sabia sobre autoridade, ele sabia sobre cadeia de comando. Então, quando ele recebeu a ordem do anjo, ele percebeu que o anjo tinha autoridade superior a dele, e ele obedeceu ao que o anjo lhe mandou fazer. Ele era um centurião que mandava em 100 soldados, mas havia uma corte que estava acima dele, e acima da corte estava a legião. É o que nos meios militares, né, nós chamamos de cadeia de comando. Quanto à sua disposição de obedecer, nós podemos dizer que Cornélio, ele era um homem sedento de ouvir a palavra de Deus. Por que ele obedeceu imediatamente? Primeiro, porque havia no coração dele já uma disposição de saber sobre Deus, de conhecer sobre Deus. Então, quando ele recebeu a ordem de mandar homem buscar a Pedro, para que ele pudesse ouvir palavras sobre salvação, ele obedeceu imediatamente. Ele era um homem sedento de ouvir a palavra de Deus. Ele estava pronto, estava esperando ansiosamente a chegada de Pedro. Ele se preparou para receber a palavra, porque queria saber o que Deus tinha para a sua vida. Ele se preparou para receber a palavra, porque ele queria saber o que Deus tinha para a sua vida.
E se nós queremos saber o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos abrir a palavra do Senhor, todos os dias, todo momento que nós tivermos disponíveis, porque é assim que a gente cresce, na graça e no conhecimento, é estudando a palavra do Senhor. Sem um estudo sistemático da palavra do Senhor, nós ficaremos como perdidos. Nós temos que os nossos olhos ser abertos pela anunciação da palavra de Deus, e nós temos o privilégio hoje de poder ter nas nossas mãos essa palavra. Naquela época as pessoas não tinham esse privilégio, nem todas as pessoas tinham o privilégio, mas nós temos, e precisamos fazer desse privilégio um hábito na nossa vida, ler e estudar, para conhecer aquilo que Deus tem para o nosso coração. Toda vez que Deus traz uma palavra, olha só, eu queria que você prestasse bem atenção nisso, se você puder anotar, você anota, eu não coloquei ali não, para que você pudesse prestar bem atenção. Toda vez que Deus traz uma palavra, é porque ou Ele tem algo para nos dar, ou Ele quer algo de nós. Eu vou repetir. Toda vez que Deus traz uma palavra, ou Ele quer, ou Ele tem algo para nós, ou Ele quer algo de nós. Para Cornélio, Deus tinha algo para ele. Mas de Pedro, Deus queria algo dele. Nós temos dois personagens envolvidos aqui, Cornélio e Pedro, né? Para Cornélio, Deus tinha algo. De Pedro, Deus queria algo. E nós precisamos estar atentos quando Deus traz uma palavra para nós. Porque na maioria das vezes nós achamos que Deus está trazendo algo para nós. Quando na realidade, em muitas ocasiões, Deus está querendo algo de nós. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. E o que Ele quer para você? Ele quer algo para você ou Ele quer algo de você? Você precisa descobrir isso no seu dia a dia. Apesar de toda a trama girar em torno de Cornélio, ele não era uma pessoa mesquinha, ele não era egoísta, ele não queria a bênção só para ele, ele queria que outras pessoas viessem a conhecer a Deus. E o que ele fez? Ele reuniu a sua família, ele chamou seus parentes, convidou os amigos mais íntimos, para que eles também pudessem ouvir a palavra que Pedro iria trazer para ele. Ele não era egoísta, meus irmãos. Cornélio possuía um espírito evangelístico antes mesmo da sua conversão. Antes mesmo dele se tornar uma pessoa convertida a Jesus, ele era uma pessoa evangelística. E ele estava fazendo isso dentro da sua casa, ele estava fazendo isso para os seus parentes e também para os seus amigos mais íntimos. O segundo aspecto a respeito da vida de Cornélio é quanto às verdades sobre a sua conversão. Está do versículo 24 até no versículo... Deixa eu ver o último versículo aí, porque cortou lá. Versículo 48. Então, existem verdades sobre a sua conversão. E aquilo que eu falei no início, né? Os paradigmas que nós precisamos quebrar na nossa vida. E Cornélio era um homem com muitas virtudes, presta atenção nisso. Ele era um homem com muitas virtudes, era um soldado graduado, um chefe de família exemplar, ele era um influenciador, cidadão abençoador, temente a Deus, mas o que ele não era? Ele não era convertido. Ele não era salvo. Presta atenção nisso. Ele não era salvo. Não era salvo. Deixa eu ler para você essa minha afirmação. Está no versículo 13 e 14 do capítulo 11. Olha só o que diz. Parte B do versículo. Envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Para quê? Ele te dirá palavras pelas quais serás o quê? Será o quê? Será salvo, tu e a tua casa. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, mas ele não era salvo. E Deus manda trazer Pedro, para que Pedro pudesse trazer a ele uma palavra de salvação, para que ele e toda a sua casa pudesse ser salvo. Lembra do
do carcereiro lá de Atos, capítulo 16? O que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Cornélio, ele era um homem piedoso e temente a Deus, mas ele ainda não havia recebido no coração o evangelho da salvação. E para que ele pudesse receber esse evangelho, ele precisava ouvir. E às vezes eu questiono muito quando as pessoas falam assim, eu vou evangelizar com a minha vida, que às vezes não precisa usar palavras, para falar de Jesus. Precisa sim. Como crerão se não há quem fale, se não há quem pregue? Como crerão se não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos pregar, a nossa boca precisa manifestar o Evangelho, precisa emitir o Evangelho, para que as pessoas ouvindo possam se converter ao Senhor. Não sou eu quem converto, é o Espírito Santo, mas sou eu quem prego. E a gente vai ver isso um pouquinho à frente, né? Então a primeira coisa, ser religioso, sincero, não é suficiente para alguém ser salvo. Ele é tão bom, ele foi para o céu, né? Não, se não aceitou Jesus no coração, eu posso ser a melhor pessoa nesse mundo, eu posso dar esmolas, eu posso fazer o bem para todo mundo, eu posso ser uma pessoa muito boa, eu posso frequentar igreja, mas se eu não tiver um coração que creu no Senhor Jesus, eu não serei salvo, porque esse é o critério, crer no Senhor Jesus, para que eu seja salvo. Então, ser religioso não é suficiente. E olha só, o catolicismo romano, ele emprega esses versículos 3 e 4, para tentar justificar a prática das boas obras como um fator determinante para a salvação, contestando a teologia da graça. Nós pregamos que é pela graça que nós somos salvos, mas a teologia católica romana diz que é pelas obras, né? Contestando a nossa teologia de que é pela graça. As boas obras, elas não produzem bom caráter. As boas obras não produzem bom caráter, mas um bom caráter produz boas obras. Boas obras não produz bom caráter, mas bom caráter produz boas obras. Mas ele faz boas obras. Não, ele pode estar fazendo obras, né? Mas boas obras mesmo, no sentido espiritual da palavra, só é possível fazer por quem tem um bom caráter. Não há na Bíblia hipótese de uma salvação que dependam da ação humana. Eu posso ser piedoso, eu posso fazer boas obras, eu posso temer a Deus, mas se o meu coração não se rendeu a Jesus, isso não é suficiente. Não há hipótese de uma salvação que dependa da ação humana. Praticar boas obras está diretamente relacionada à fé. Eu pratico boas obras pela fé, na qual primeiro provém da graça, que proporciona a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E no final do texto lá de Paulo em Efésios, vai falar que as boas obras, elas são feitas, elas foram dadas para quem é salvo. Nós fazemos boas obras, não é para sermos salvos, nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Essa é a diferença. Esta é a diferença. Em segundo lugar, onde o Evangelho chega, os preconceitos caem. Em Atos 10, nós vemos que o Evangelho deixa de ser dos judeus e passa a ser também para os gentios. Há aqui uma sequência de fatos que vão abrindo e alargando esse caminho, né? A gente percebe Pedro em Jerusalém, depois no capítulo 8, Pedro em Samaria, depois de Samaria, Pedro passa por Sarona, de Sarona, Pedro vai até Lida, de Lida, Pedro sai até Jope. Há uma série de fatos que vão se abrindo e alargando esse caminho. Não por acaso, Pedro chegou até a cidade de Lida. A primeira coisa é que Pedro foi colocado na casa de um Simão. Olha as coincidências.
Simão era o nome de Pedro, né? Pedro era conhecido como Simão. E a primeira coisa que aconteceu é que ele foi colocado na casa de Simão, o curtidor. Curtidor não é porque ele tirava onda com a cara dos outros, não, tá? É porque ele curtia couro, pele de animais. Antes que você pense que ele era contador de piada, não. Ele era curtidor. Curtia couros. Ali no contorno ali tinha um cortiço ali, né? Um amigo meu, um servo do Senhor, que já é falecido, ele era dono de um cortiço. Ele mexia com pele de animais. E o Simão ali, Pedro foi colocado na casa dele. E por ele ser curtidor, ele era considerado uma pessoa impura. Porque ele mexia com animais mortos. Ele tinha que esfolar o animal ali para poder curtir a pele. Então a primeira coisa que Deus é bom-humorado. Deus pegou Pedro para poder começar a tratar essa questão de preconceito, colocou Pedro na casa de Simão, o curtidor. Foi a primeira situação que aconteceu. Esse homem trabalhava com peles de animais e tocava em animais mortos. Um judeu, ele jamais aceitaria ficar na casa de um curtidor. Essa é a primeira coisa que nós podemos observar. Deus deu a Pedro uma visão quando estava com fome, né? Pedro estava na casa do Simão lá, e quando foi meio-dia, num dia qualquer, Pedro com fome, a refeição não estava pronta, e Deus deu a ele uma visão, e lhe apresentou um cardápio de um lençol de animais que para Pedro, um judeu, era considerado imundo. A segunda situação aqui é que não somente Deus colocou ele na casa de uma pessoa considerada impura, mas deu a ele como alimento animais impuros. Pedro não estava entendendo mais nada. Pedro já não estava entendendo mais nada. Ele contestou a Deus e disse: jamais, Senhor, de modo nenhum, nunca entrou em minha boca coisa imunda. Pedro contestando a Deus. Deus falou assim: mata e come. Pedro falou assim: não, não e não. Foram 3 vezes que Deus usou para falar para Pedro. 3 vezes Pedro falou não. Aí o lençol voltou e Pedro continuou com fome. Se fosse eu, tinha matado tudo, cara. Tinha chamado o pessoal, feito um churrasco na hora ali. Talvez estivesse comendo carne até hoje. De tanta coisa que desceu daquele céu ali. Pedro, quem era o preconceituoso na história aqui? A resistência não foi de Cornélio em ouvir o Evangelho. A resistência foi de Pedro em pregar o Evangelho. E Deus precisava trabalhar no coração do pregador para que a mensagem não pudesse ser uma mensagem mesquinha, como foi a mensagem de Jonas. Lembra de Jonas? Quando Deus fez a mesma coisa, mandou Jonas pregar para um povo gentil. Jonas falou: não vou nada. Pegou um barco, tomou direção a outro lugar. E interessante, e coincidentemente, onde Jonas foi parar? Em Jope. Ali ele foi engolido, né? Quando ele lançou no mar ali, ele foi engolido por um peixe. Onde? Em Jope. Olha a conexão do Velho Testamento com o Novo. No Antigo Testamento, Deus mandou Jonas pregar a um povo gentil. E Jonas fugiu para Jope. De lá ele tomou um navio. Agora nós encontramos um Simão em Jope. E Deus manda ele pregar para o gentil. E ele está na casa de um Simão que tinha o mesmo nome dele. E ele é mandado para os gentios para poder pregar o Evangelho. Deus é incrível. E quando a gente conhece as coincidências da palavra do Senhor, a gente entende o quanto Deus está preocupado em salvar a gente de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, não importa qual seja o povo, Deus quer, e Deus tem gente para ser salva nesses lugares. E eu e você somos os porta-vozes da palavra do Senhor. Amém? O Evangelho não faz distinção alguma. O Evangelho, ele derruba muralhas, quebra preconceitos e torna a igreja um único rebanho, uma única família, conduzida por um único Senhor. Essa é a grande verdade. Em terceiro lugar, a evangelização é uma obra humana, é minha, é sua, e não de anjo. O que aconteceu? Deus mandou um anjo até Cornélio, e Cornélio chegou para
E o anjo chegou para Cornélio e falou: envia homens a Jope, procura a Simão, e ele tem muita coisa para te dizer. Por que que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Por que que 3 homens tiveram que sair de Cesareia, caminhar durante 50 quilômetros até a cidade de Jope, conversar com Pedro, depois caminhar mais 50 quilômetros de Jope até Cesareia, para que ele pudesse, para que uma família, para que uma casa pudesse ouvir o evangelho? É porque a missão de pregar pertence a mim e a você, não é tarefa de anjos, não é, até que eles queriam, mas não é tarefa de anjo, é tarefa nossa, e eu e você precisamos evangelizar, precisamos caminhar 50 quilômetros, 100 quilômetros, aonde for que Deus nos mandar, mas ir e pregar o evangelho a toda criatura. Não importa que seja uma pessoa na estrada, como foi Filipe, para o eunuco, na estrada que levava para Gaza, não seja uma família que tenha uma casa cheia de gente sedente de Deus, ou seja num lugar, num auditório, apinhado de pessoas. Uma pessoa, uma casa, ou uma multidão para Deus é a mesma coisa. Todas as pessoas precisam ser salvas. E eu e você somos os responsáveis por evangelizar. A igreja, o método de Deus para a evangelização é a igreja. E se a igreja falhar? Deus não tem outro método. Deus não tem outro método. O método da evangelização é por através da igreja. Em quarto lugar, o evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo. Em quarto lugar, a gente vê isso aí. O evangelho, ele está centrado na pessoa e na obra de Cristo. Tudo a respeito do evangelho gera em Cristo. Tudo, tudo. E aí eu quero dividir esse quarto ponto aqui em algumas verdades. Primeiro, o evangelho, ele é centrado na vida de Cristo, na vida e nas obras de Cristo. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem, para libertar os oprimidos do diabo e para curar os enfermos. O versículo 38 do capítulo 11 vai falar isso aí. Então, lá em Isaías, no capítulo 61, o profeta vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, falando profeticamente sobre Jesus, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos quebrantados. E Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, em pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa ao invés de cinza, olhos de alegria ao invés de espírito angustiado, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa foi a palavra do profeta Isaías a respeito de Jesus. Jesus, ele viria para fazer isso, para libertar, para salvar, para curar. Essa era a missão de Jesus. Então o evangelho está centrado na vida e nas obras de Jesus. Onde Jesus chega, a esperança de vida chega. Onde Jesus está, os grilhões, eles são quebrados, para a glória do Senhor. Amém? Em segundo lugar, o evangelho, ele está centrado na morte de Cristo. O diabo tentou a Jesus para que ele não morresse. Mas o evangelho, ele está centrado na morte de Cristo. Com a sua morte, ele rasgou a carta de dívida que era contra nós. O seu sangue, ele foi o responsável para que toda a nossa dívida pudesse ser paga diante do Senhor, né? E agora nós somos salvos. Ele morreu para que pudéssemos viver. Temos vida pela sua morte. É pela morte de Jesus que nós vivemos. Em terceiro lugar, o evangelho, ele está centrado na ressurreição de Cristo. Não existe evangelho de um Cristo morto. Existe um evangelho de um Cristo que ressuscitou.
e nós pregamos a Jesus ressurreto, né? Então Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. O túmulo, ele não foi aberto de fora para dentro. Ninguém tirou pedra para Jesus. O túmulo, ele foi aberto de fora, de dentro para fora. Ele foi aberto de dentro para fora. Um dia, né? Ele foi aberto de dentro para fora. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, e agora Jesus tem as chaves na mão, da morte e do inferno. O aguilhão da morte, ele foi vencido. Ó morte, onde está, ó morte? Ó aguilhão, onde está o teu aguilhão? Foi vencido pelo sangue de Jesus. E hoje a última palavra é dele. A última palavra é de Cristo. Em quarto lugar, o Evangelho está centrado no senhorio de Cristo. Jesus é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é juiz de vivos e de mortos. Um dia todos comparecerão diante dele para prestar contas da sua vida. E como diz Paulo, todo joelho se dobrará. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em quinto lugar, o Evangelho oferece remissão de pecado para aquele que crê. O perdão é para aquele que crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Se não houver fé em Jesus, se o seu coração não se render a Jesus, não faz diferença alguma você fazer boas obras ou não, você está no caminho da perdição. Na verdade, você já está perdido, porque quem crer tem a vida eterna, quem não crer, diz a palavra do Senhor, já está condenado. Eu já nasci condenado. A criança nasce salva, criança, ela morre salva, ela não nasce salva. Há uma grande diferença de criança nascer salva e criança morrer salva. Ninguém nasce salvo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que diz a palavra. Mas quando ela morre, pela graça do Senhor, pela inocência que ela tem, pela graça do Senhor, ela morre salva. Um dia, eu dando uma aula, eu falei isso. E criou um escândalo danado dentro da igreja. As pessoas começaram a questionar, houve um burburinho, houve um zumbido lá dentro. E aquilo chegou no ouvido do pastor, aquela coisa toda. E aí eu fui em quem? Eu fui no pastor Hernandes. E eu perguntei ao pastor Hernandes sobre essa questão. E ele falou justamente isso. Que a pessoa, essa foi a frase principal. A criança, ela não nasce salva. Ela morre salva. E aí ele me trouxe um estudo sobre isso. E eu pude apresentar no domingo seguinte na igreja, né? E graças a Deus, as pessoas se conscientizaram de que é pela graça de Deus que nós somos salvos, tá bem? Então o Evangelho, ele oferece remissão de pecados para aquele que crê. Remissão é o perdão dos pecados. A salvação e a vida eterna não são alcançados pelas obras ou pela religião, mas pela fé em Cristo. Quem crê tem a vida eterna. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte do nosso estudo. Eu tenho aqui, vamos colocar uns 5 minutinhos para me falar da outra parte, tá? As notícias da conversão de Cornélio, rapidamente isso aqui, tá? Elas chegaram até Jerusalém. A casa de Cornélio se converteu. Eles receberam o Espírito Santo, sendo gentios, e eles foram batizados. Pedro perguntou: eu posso recusar água para quem recebeu o Espírito Santo? E eles foram batizados com o Espírito Santo, antes de serem batizados com água. O batismo é selo da nossa salvação, da nossa conversão. Nós fazemos isso em testemunho para as pessoas, para mostrar que eu sou uma nova criatura. Eu não sou uma nova criatura quando eu me batizo, mas eu me batismo para mostrar que eu sou uma nova criatura. E eles foram batizados depois de receberem o Espírito Santo. E as notícias do que aconteceu chegou rapidamente em Jerusalém e mexeu com a igreja judaica, uma igreja preconceituosa. Um grupo de irmãos não ficou muito satisfeito com isso. O grupo dos que eram da circuncisão, né?
o grupo da circuncisão eram os judeus que eram formados, né, eram cristãos formados por crentes judeus, que achavam que era preciso, que era necessário continuar seguindo os rituais da igreja judaica. E o principal ritual que eles batiam o pé, que tinha que ser seguido, era o da circuncisão. E Paulo ele teve muito trabalho com esse grupo. Tanto é que ele teve que escrever uma carta para uma igreja, a igreja de Gálatas. Foi por causa desses irmãos, desses crentes judaicos, desses crentes judeus, que iam atrás de Paulo, onde Paulo ia, ele ia depois, e começava a dizer que para que eles pudessem ser de fato salvos, eles tinham que se circuncidar. Então Paulo teve que lutar muito contra esses judaizantes. E qual era a tradição e a mentalidade que existia nos apóstolos da igreja de Jerusalém? Qualquer gentio que quisesse se tornar cristão, primeiro ele tinha que se tornar judeu. Então havia um processo na cabeça desses homens, né, dos apóstolos inclusive, para que a pessoa pudesse se tornar um cristão, eles tinham que primeiro tornar-se judeus. Primeiro judeu, depois cristão. Essa era a mentalidade de Pedro, dos apóstolos, era a mentalidade da igreja de Jerusalém. Tanto é que Deus teve que trabalhar no coração de Pedro, para que isso pudesse ser rompido, para que esse preconceito, essa barreira pudesse ser derrubada, para que a mensagem pudesse fazer efeito. Tá? Então, Pedro teve primeiro que ser quebrado em relação a isso, para depois ele pregar. Um judeu conservador, ele não podia conversar com um gentio, muito menos entrar na casa de um judeu. Né? Um judeu conservador não podia. O evangelho, meus irmãos, ele é uma boa nova de salvação. Ele não é um bom conselho. A gente não dá um bom conselho do evangelho. Ele é uma boa notícia. O evangelho não é um modo de vida. Não é um modo de vida, não é algo que fazemos, mas é algo que foi feito. Evangelho é o que Jesus fez. Nós vivemos Cristo na nossa vida. Nós vivemos o Evangelho, nós vivenciamos o Evangelho, mostrando Cristo através das nossas ações. Não é um bom conselho, não é um estilo de vida. Evangelho é o que foi feito por nós. A igreja de Jerusalém, a princípio, ela não aceitou muito bem essa história de Pedro, na casa de um gentil. Mas isso foi fundamental para que a igreja pudesse alargar as suas fronteiras. A partir deste evento, a partir da conversão de Cornélio, o evangelho ele foi enviado para outras regiões de gentios. E eles se converteram, e a igreja foi crescendo dia a dia. Então nós vamos ver aqui, nesses próximos 3 minutos aqui, o ministério de Pedro. Ele foi um instrumento usado por Deus para abrir a porta do evangelho para os judeus e mais tarde para os gentios. Lembra que Deus falou que daria para ele as chaves? Então, ele usou essa chave para abrir para os judeus, no capítulo 2, e mais tarde para os gentios. E Deus teve que tratar primeiro com Pedro, para que ele rompesse com esse preconceito religioso. Então, vamos ver algumas coisas importantes. Primeiro, uma notícia esperançosa e de desdobramentos favoráveis. O capítulo 11 vai falar de Pedro, mostrando o que aconteceu na casa de Cornélio. Como aquela notícia foi importante para que portas fossem abertas. Ela saiu de Cesareia, chegou em Jerusalém, os irmãos são informados de como Cornélio e a sua casa aceitaram a palavra. Enquanto essas coisas estão acontecendo, enquanto Pedro está dando explicações à igreja, o evangelho está sendo pregado pelos discípulos que foram dispersos. Outras pessoas que não os apóstolos estão pregando em todas as regiões, estão semeando, estão levando a semente. Uns levam a semente, outros vêm colhendo, né? E o Senhor está buscando ceifeiros da sua seara. Então, enquanto isso, o evangelho está sendo pregado pelos discípulos que foram dispersos. É o desdobramento favorável, e o desdobramento favorável é que o evangelho chega agora aos gentios que o recebe. Então, o primeiro ponto da explicação de Pedro, do que Pedro falou para a igreja de Jerusalém, é que era necessário, que foi importante a pregação, e eles receberam o Espírito Santo.
Se uma família gentílica recebeu o Espírito Santo, será que Deus não queria tratar também com outras pessoas? Então era uma notícia de esperança. Há salvação para os gentios. Em segundo lugar, os líderes, eles interrogaram Pedro. Pedro passou por uma saia justa, porque um cristão, um judeu conservador, não podia entrar na casa de um gentil. E Pedro tem agora que dar explicações para aqueles homens. Eles eram do partido da circuncisão. Pedro, acerca da sua entrada na casa de um gentil, ele fala que foi uma ordem de Deus, Deus deu a ele a ordem de ir, e se Deus deu a ele a ordem de ir, ele não poderia desobedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Para os judeus, o sacrifício era importante, mas para Deus a obediência era muito mais importante. E Pedro faz a sua defesa com uma exposição bem detalhada dos fatos. Ele não ele não deu uma resposta aleatória. Ele fez detalhadamente uma exposição de tudo o que aconteceu. E para defender a sua tese, para defender o seu argumento, ele apresenta 3 evidências. A primeira evidência é a visão de Deus, Deus mostrando a ele um lençol, cheio de animais imundos, e o próprio Deus dando a ele a ordem para matar e comer. A segunda evidência é o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desceu sobre os gentios, e aqueles gentios receberam o Espírito Santo. Então esse é o testemunho do Espírito Santo. E em terceiro lugar, o testemunho da palavra. A pregação, ela acertou o coração de Cornélio. A pregação da palavra encontrou um coração ávido por receber o Evangelho. Então, essas 3 evidências, a visão de Deus, o testemunho do Espírito Santo e o testemunho da palavra. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui é que a igreja, a partir daí, ela começou a largar as suas fronteiras. Ela saiu de Jerusalém, ela foi à casa de Cornélio, da casa de Cornélio ela passou por Lida, passou por Samaria, passou por Jope, ela foi para Antioquia, e de Antioquia ela estendeu os seus tentáculos, que não eram apenas 8, estendeu os seus tentáculos, seus multitentáculos, por todas as regiões. Foi para a Ásia Menor, foi para a Galácia, foi para a Macedônia, chegou a Roma, e hoje chegou até nós também. Então o Evangelho, ele alargou as suas fronteiras, e chegou até a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela foi a primeira igreja gentílica. Ela se tornou a primeira igreja multirracial e multicultural, avocando para si a obra missionária pelo mundo. Então Pedro, ele foi o responsável por abrir essas fronteiras. E o interessante é que quando a notícia da igreja de Antioquia, uma igreja de gentios, que estava recebendo o Espírito Santo, uma igreja que estava abraçando o Evangelho, que estava se convertendo, que estava recebendo Jesus, chegou até Jerusalém, olha como que as notícias voam, Primeiro Pedro pregou para a casa de Cornélio, e ele teve que dar explicações à igreja de Jerusalém, aos que eram da circuncisão. Agora a igreja é formada em Antioquia, uma igreja numa cidade que tinha mais de 500 mil habitantes, uma igreja que estava numa cidade que era a 3ª maior cidade populosa do Império Romano, perdendo apenas para Cesareia e para Roma. Uma igreja que era formada, na sua maioria, por gentios. E agora, os irmãos estão louvando, glorificando a Deus, estão recebendo o Espírito Santo. E as notícias chegam em Jerusalém, só que os irmãos não mandam mais chamar uma pessoa de lá para dar explicações. Eles mandam uma pessoa da igreja para lá, para ver o que está acontecendo. Eles enviam um missionário. Eles enviam quem? Eles enviam Barnabé. E quem era Barnabé? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre.
também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. A primeira coisa, ele era um homem de Deus e cheio do Espírito Santo. E a gente vê lá no final do capítulo 4, falando sobre Barnabé. E Barnabé vai para lá. E Barnabé, ele era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E a igreja enviou para lá esse homem generoso, cheio do Espírito Santo e líder experiente. A vida de Barnabé, ela era sustentada pelo seu ministério. Ele sempre estava investindo na vida de pessoas. Era um homem bom e cheio do Espírito Santo. O evangelho, quando embelezado pelo exemplo, produz resultados extraordinários. E Barnabé, ele era um construtor de pontes. Ele construiu a ponte de ligação entre a igreja gentílica e a igreja judaica. E ele não fez isso sozinho. Quem Barnabé foi buscar para ajudá-lo? A Paulo. Ele incluiu Paulo no ministério. Um homem que até então tinha sido desprezado. E foi mandado embora lá para a sua cidade, para Tarso, né? Agora Barnabé vai até Tarso, conhece o potencial de Paulo e traz Paulo para poder ajudá-lo nesse ministério. E qual foi o resultado disso? Os dois missionários, eles passaram 1 ano ensinando aquela igreja, discipulando a igreja. Eles tiveram um resultado extraordinário, porque em 1 ano o resultado foi um crescimento espantoso. Os crentes, eles passaram tanto a imitar a Cristo, que eles foram apelidados de cristãos, foram chamados de cristãos. Lucas, o autor da carta do livro de Atos, fala que conhecia, chamava aqueles irmãos, se referia a eles como discípulos, como amados, como fiéis, como irmãos, mas ele passou a chamar esses homens, a essas pessoas, a esses irmãos de cristãos. Assim, meus irmãos, a igreja crescia e ia alargando as suas fronteiras. Todo o Império Romano ia sendo evangelizado. Saiu de Antioquia e foi para vários lugares do Império Romano e chegou até nós. E nós não podemos parar. Há muita gente que precisa conhecer Jesus e a continuação desta obra está sob a nossa responsabilidade. Amém? Alguns irmãos, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Se eu não souber, eu vou escrever, vou entregar para a pastora Carla está aí, né? Entregar para o pastor Francisco, pastor Marco. Alguma pergunta, alguma dúvida ficou a respeito desta lição? Todos entendemos que o Evangelho é necessário para todos. Todos entendemos que somos nós que pregamos o Evangelho, que a responsabilidade não é somente dos pastores. Todos nós reconhecemos aqui que a partir de hoje, nós seremos esses porta-vozes mesmo, seremos os soldados enviados pelo Senhor a todos os lugares. Então que Deus esteja nos abençoando, que tenhamos o domingo cheio da graça do Senhor. Amém? Deus nos abençoe, fiquem com Deus.